Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Salmo 150. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje nos aponta para a dimensão do reconhecimento que Deus é tudo em nossas vidas. Mas uma pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: se Deus é tudo em nossas vidas, se temos a possibilidade de vivenciar a nossa vida em Deus, por qual razão, ainda e muitas vezes, nós resistimos de realmente viver a vontade de Deus? É preciso revestir-se de Cristo. É o que nós refletimos nas leituras de ontem, buscando as coisas do alto e vivendo as bem-aventuranças no hoje, no agora. E é interessante que nas leituras de hoje também o convite é para nos revestir de Cristo e agora para amar como Ele nos amou. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 17, a exortação de Paulo aos cristãos a se revestirem das virtudes de Cristo. Ou seja, revestir-se de Cristo não pode ser apenas uma ideia, algo poético em nossa cabeça, muito íntimo no interior, ao qual guardamos para nós mesmos. Revestir-se das virtudes de Cristo, compaixão, bondade, mansidão, paciência e, sobretudo, do amor, que é um vínculo da perfeição. E com isso, há uma relação direta com o evangelho de hoje em Lucas capítulo 6, dos versículos 27 ao 38. Jesus proclama a radicalidade do evangelho: amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam, perdoar, dar sem esperar retorno. E a conexão é clara. O ser humano novo de Colossenses é o ser humano das bem-aventuranças de Lucas. A vida em Cristo não é só moralidade, mas uma existência transfigurada pela graça. E São Paulo, ao escrever a uma comunidade tentada por falsas doutrinas, que colocavam regras humanas acima da centralidade de Cristo. E a resposta de Paulo é doutrinal e existencial. Revestivos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes são como as vestes batismais, sinais visíveis da nova vida em Cristo. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor não é mero sentimento, mas a própria caridade, agape, que une os cristãos na comunhão. E que a paz de Cristo reine em vossos corações. E aqui Paulo introduz a dimensão eclesial. Não se trata de paz subjetiva, mas da paz que edifica o corpo de Cristo, de algo que você vê e se expande não somente a uma dimensão de pensamento, mas é algo da vida. A veste do homem e mulher novo é Cristo, conforme está em Gálatas 3, versículo 27. O amor é o cinto que mantém unidas todas as virtudes. E nesse sentido de unir todas as virtudes, no Evangelho de hoje, quando Jesus apresenta a radicalidade da caridade cristã, amar os inimigos não se trata de simpatia natural, mas de imitar o amor do Pai que é misericordioso. Fazer o bem aos que odeiam, a lógica da graça substitui a lógica da vingança. Dar sem esperar nada em troca revela que o amor cristão é gratuito porque vem de Deus. Não julgar, não condenar, perdoar são os frutos da misericórdia recebida. E a medida transbordante é uma imagem escatológica da justiça divina que supera a justiça humana. E aqui Jesus
não apresenta conselhos opcionais, mas o caminho do reino, que consiste em imitar o Pai. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E nessa relação com a carta aos Colossenses, que fala de revestir-se de Cristo, Lucas fala do agir segundo o coração de Cristo. A veste interior, virtudes, se torna ato exterior, amor aos inimigos. E Paulo nos lembra que não é mera ética humana, mas vida em Cristo. Só quem recebeu a graça do batismo e se alimenta da Eucaristia pode amar dessa forma. E com isso, não amamos por nossas forças. O amor aos inimigos é impossível humanamente, mas possível pela graça infundida pelo Espírito Santo, conforme está em Romanos 5, do versículo 5. E que possamos lembrar: a veste interior, as virtudes, se torna ato exterior, amor aos inimigos. Revestir-se de Cristo é também agir segundo o coração de Cristo, buscando o máximo da vivência naquilo que fazemos com amor. E a prova da autenticidade da fé não é apenas frequentar a liturgia, saber das coisas da igreja, ou ter simplesmente uma afeição pelas coisas religiosas, mas amar até os inimigos. Assim, o cristão se torna sinal do reino no mundo e testemunha viva da misericórdia do Pai. Revestidos de Cristo, amemos como Ele amou. Não apenas os que nos amam, mas também os que nos ferem, para que o mundo veja que Cristo é tudo em todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.